Bom, graças a Deus, nós estamos aqui de volta para a nossa matéria de soterologia. Vamos dar aqui continuidade e hoje falando sobre Jesus, que é a pedra para a edificação da nossa salvação. Então, Jesus como pedra, mas os ímpios fazem dessa pedra um motivo de tropeço, porque Jesus os leva até a fronteira entre a fé e a incredulidade, o amor que possui por esse mundo e essas trevas não lhes permite crerem nem mesmo no Filho de Deus. Tal é a perversidade do pecado, mas isto os humanistas ignoram. Então, quem são os humanistas? Os humanistas são aqueles tipos de cristãos que eles admitem a bondade humana. Nossa matéria é soterologia, doutrina da salvação. Olha, eu posso salvar a mim mesmo? Os humanistas dizem sim, você pode salvar a si mesmo. Basta colocar o recurso ao alcance das suas mãos e com o recurso você se vira. Isso aí é o chamado humanismo cristão. O homem preservou muito da sua bondade da queda humana. Então a queda humana foi só a queda na natureza do pecado, mas a natureza do pecado não teria pervertido o homem por inteiro. Então os humanistas eles falam que se Deus colocar os recursos da salvação ao alcance do homem, o homem vai ser salvo. Então aqui eu coloquei a palavra humanistas para vocês verem. Bom, vou dar um destaque aqui com marca-texto. Então você vê aqui, ó, os humanistas ignoram. Então o que acontece? Esse humanismo ele é algo antigo, tá bem? Sempre se perguntou: o homem ele é essencialmente mal ou o homem é acidentalmente mal? Qual a diferença do essencialmente e do acidentalmente? Se for na essência, o homem é mal por inteiro. Se for por acidente, o homem é mal de vez em quando em algumas coisas. Então sempre houve essa pergunta, uma pergunta que a gente fez inclusive em antropologia: se o homem é essencialmente mal ou se ele é acidentalmente mal. Pela encarnação de Jesus, ou seja, o fato do próprio Cristo ter se encarnado já mostra para nós que o homem ele não é acidentalmente mal. O homem é mal na natureza, na essência, na índole. Ele está realmente contaminado do pé à cabeça com o pecado. Jeremias ele pergunta, por exemplo: será que o leopardo pode perder as suas pintas? Será que o leopardo pode deixar perder as pintas dele? Se o leopardo puder perder as pintas deles, então os homens poderão fazer o bem sendo maus. Aí o Senhor Jesus fala, e é isso mesmo: o homem mau, ele tira coisas más do seu mau tesouro, e o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Como que vocês poderão dizer coisas boas sendo maus? Então Cristo vai dizer para a gente: o homem ele é mau. E por que ele é mau? Ele é mau por causa da malignidade ou da perversidade do pecado. Olha lá a palavra, ó. Perversidade do pecado. Vê ali, ó. O homem ele tem uma perversidade morando nele, na sua índole, no seu caráter, na sua personalidade. Tudo se mostra contaminado e pervertido. O pecado é excessivamente mal, tá? Mas a gente começa dizendo o quê? Que para poder resolver o problema da malignidade do homem, o que faz Deus? Deus envia Jesus. Jesus para ser a pedra de edificação. É a pedra da nossa salvação. Com essa pedra nós vamos ser salvos. Deus não deixou o homem abandonado à própria sorte. Deus enviou o recurso de salvação, e a gente viu aqui na aula anterior que o recurso de salvação ele é o recurso de ampla defesa que os humanistas advogam. Os humanistas eles acreditam que a índole humana tenha bondade. Se não tivesse bondade, os humanistas dizem, nós não teríamos senso de moral, certo e errado, dever e não dever. Nós temos um senso de moralidade, nós temos um senso de dever, nós temos um senso de bem e mal, de correto e incorreto. A gente tem, os humanistas falam, isso vem da imagem de Deus. A imagem de Deus ela foi trincada, mas ela não desapareceu, ela está em nós. Se Deus colocar a água ao alcance dos nossos braços, a gente mesmo vai lá e bebe água.
Mas a malignidade do pecado e a experiência humana mostra que não é bem assim. E por que não é bem assim? Porque Deus ele colocou a pedra de edifício para nós, Cristo. Sobre essa pedra é edificada a nossa salvação, mas essa mesma pedra ela é utilizada pelo perverso para ele poder fazer o pecado. Olha lá, a gente vê ali, ó. Jesus é a pedra de edificação para a nossa salvação, mas os ímpios fazem dessa pedra motivo de tropeço. A mesma pedra que salva é a pedra onde você tropeça nela. Quer dizer, porque aí você fala, mas como que isso acontece? Como que uma pessoa ímpia, é a nossa pergunta, como que uma pessoa ímpia ela consegue ter resistência contra o Cristo? Porque o Cristo ele é irresistível. A sua palavra é irresistível, seu espírito é irresistível, sua graça é irresistível, seu amor é irresistível. Como que o ímpio tem força suficiente para poder resistir ao amor, à graça e ao poder do Espírito Santo? Como? Jesus leva o pecador com quem ele tem um encontro, Jesus leva esse pecador até a fronteira, até o limite, e lá no limite fica uma decisão na mão do pecador, que é a decisão de crer na salvação que Deus providenciou. Não tem alternativa, ou ele crê ou ele duvida, fica na fronteira. Então Cristo já veio dos céus, fez toda a obra redentora, tem um encontro com o pecador, esclarece para ele o poder da salvação, coloca ele na fronteira e coloca na mão dele a única decisão que ele pode tomar: ou crê naquilo que Deus está fazendo ou rejeita. Aí diz o Evangelho: os homens amaram mais as trevas do que a luz. A malignidade do pecado, a excessividade do mal que existe no pecado. Quando que acontece a incredulidade? Porque existe dúvida e existe incredulidade. Dúvida é natural para todo ser humano, até o crente duvida. Tem coisa que a gente duvida porque é um mecanismo de defesa. A gente não é ingênuo de acreditar em todas as coisas. A dúvida é um mecanismo de defesa. Agora, chega no momento que a dúvida se transforma em incredulidade, e ela se transforma em incredulidade quando Deus já venceu a dúvida. Dentro do coração há um testemunho do Espírito Santo no coração do ímpio: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador, dentro do coração, sem ninguém explicar, sem sermão de pastor, sem música da igreja, sem visita do círculo de oração, sem ler a Bíblia. Dentro do coração, o Espírito Santo deixou bem claro e esclarecido: é o Cristo, é o Salvador, é o único Salvador. Ele tira a dúvida. Aí o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence que existe o pecado, que existe a justiça e que existe o juízo. Deixa bem convencido, mas a decisão fica na mão do pecador, se ele vai alimentar a incredulidade ou se ele vai se deixar ser vencido pela fé. Você que serve a Deus, você foi vencido pela fé. Você entregou a sua vontade, entregou a sua dúvida, entregou todas as coisas na mão de Cristo e agora você o serve. Ponto. Está vencido. O apóstolo Paulo fala que você agora é um escravo de Deus. Antigamente era o escravo do pecado. Agora você é um escravo de Deus. Só que você é um escravo que aceita o senhorio de Cristo voluntariamente. Tem um texto no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, onde o salmista ele pergunta para Deus: Senhor, sacrifício e oferta pelo pecado o Senhor não reclamou, porque se o Senhor pedisse, eu te daria, mas a orelha me furastes. Aí você lê este salmo e fala: o que significa a orelha me furastes? É porque o Antigo Testamento ele tem uma lei que é a lei dos escravos. O escravo tinha uma dívida com o seu senhor, um escravo judeu. Ele não podia pagar a dívida, então ele se vendia como escravo para o seu senhor por um período de 6 anos. 6 anos. E ele pagava a dívida para o seu senhor. No 7º ano ele era perdoado e ele podia voltar para casa. Só que a lei diz o seguinte: todavia, se o escravo se afeiçoar do seu senhor e ele disser: eu não quero mais deixar a casa do meu senhor, eu quero ser escravo dele para sempre, tinha que chamar os juízes da cidade
eles iam lá no batente da porta do santuário, colocavam a orelha do homem contra o batente da porta, pegavam uma sovela e furava a orelha do escravo de um lado para o outro, arrancava o tampão. Então, aquele que tinha a orelha com um alargador, enlarguecida, esse era escravo de alguém. Escravo de alguém. O que diz o salmista para a gente? Senhor, na hora de perdoar o meu pecado, o Senhor não pediu ofertas e nem sacrifícios, porque se o Senhor pedisse, eu entregaria, mas as orelhas o Senhor me furou. Como assim? Eu me apresentei como escravo para o Senhor e quero ficar como seu escravo, então o Senhor me levou no santuário, pegou a minha orelha e furou com a sovela de um lado para o outro. Estou marcado. É esse tipo de salvação que o Cristo veio trazer para nós. É aquela salvação que é o seguinte: se fosse só para perdoar os seus pecados, só para perdoar os seus pecados, não seria necessário a encarnação de Jesus e a ressurreição de Jesus, irmãos e irmãs. Não seria. Se fosse só para perdoar os pecados, poderia ser feito com sacrifícios de bodes, de ovelhas. O Antigo Testamento prevaleceria, porque ele já providenciava o perdão dos pecados através dos sacrifícios, expiação, o bode expiatório, o touro que era sacrificado. Anualmente o sacerdote entrava lá no dia da expiação e oferecia sacrifício por todas as pessoas. Anualmente tinha o jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. Quer dizer que o sistema para perdão de pecados já existia no Antigo Testamento. Só que o que fez o Cristo? Ele quer comprar os homens, não somente o perdão dos seus pecados, quer comprar os homens, para que os homens sejam livres do pecado e agora comecem a servir a Deus com espírito voluntário. O espírito voluntário já não é mais o espírito do escravo que é obrigado a servir por 6 anos. O espírito voluntário é daquele escravo que se entrega ao seu Senhor para ser escravo para sempre, porque quer, porque ama o seu Senhor. Por isso que foi necessário um sacrifício melhor do que o do Antigo Testamento. Tem que ser o sacrifício do Filho de Deus, não pode ser de anjos, porque os anjos eles não têm a natureza humana. Anjo não pode salvar o homem, porque o anjo não tem a natureza humana. E o pecado que ofende a Deus é o pecado da humanidade. O Cristo, enquanto Logos, enquanto Filho de Deus nos céus, também não pode nos salvar, a não ser, mas pode perdoar os nossos pecados. Pode nos perdoar, mas Ele não pode nos dar a natureza de Deus, a não ser que Ele assuma a nossa natureza. Então, quando Ele assume a nossa natureza, Ele assume a nossa carne, a nossa fraqueza. Agora Ele tem uma natureza humana como a nossa. Quando Ele se oferece como sacrifício pelos nossos pecados, aí Ele morre. Ele é a pedra que nos salva. Ele morre. Quando Ele morreu, Ele libertou o homem dos seus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados, pode ir para a tua casa. Estamos livres do pecado. Só que Ele ressuscita. Quando o Senhor Jesus ressuscita dos mortos, Ele dá para nós agora uma nova vida que o pecador não tem, que é a vida para Deus, que é a vida eterna. Se Ele só morresse pelos nossos pecados, nós estávamos perdoados, mas Ele ressuscitou. E agora que Ele ressuscitou, Ele coloca uma nova vida para nós, um novo nascimento, uma nova natureza. Quer servir a Deus? Quer ser filho de Deus? Quer um dia ter a esperança de ver Deus? Quero. Agora então você vai ter que se apresentar voluntariamente e aceitar a mensagem do Evangelho na íntegra e passar a servir a Deus agora voluntariamente como servo, um servo voluntário. Pegar a tua orelha, colocar na sovela da porta do santuário, da casa de Deus, deixar que Deus fure a sua orelha. Agora você é propriedade do Senhor, comprado pelo Senhor. Essa é a doutrina da salvação. Essa é a salvação do Novo Testamento, que não está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Ele oferece perdão, mas Ele não oferece a oportunidade de você servir a Deus voluntariamente com o Espírito Santo. Não dá. O pecado é essencialmente maligno. É por isso que Jesus ele coloca você diante de todo esse presente dos céus. E esse presente dos céus precisa do seu sim. Ele precisa do sim dos homens. Por isso que o Cristo disse assim,
todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Tem que ter um sim da boca e do coração. Por quê? O apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, porque com o coração você crê para a salvação, mas com a boca você faz confissão diante dos homens para a justiça. Então você tem que ter a justiça e a salvação. Você tem que crer no seu coração e confessar com a boca. Os dois têm que ser uma coisa só, uma unidade só, coração e boca. Ele reclama no Antigo Testamento e diz o seguinte: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Uma religião exterior. E aí a gente começou essa matéria falando contra a religião. Os irmãos lembram, né? Os irmãos lembram. A religião, ela maqueia o nosso problema, ela só disfarça o nosso problema, mas ela não resolve. Então a religiosidade não nos justifica diante de Deus. Tem que haver uma comunhão entre o nosso coração e a nossa confissão. A confissão vai ter que ser feita por você, que você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, que você crê. Tua boca tem que falar, tem que soltar a palavra de confissão, a confissão da fé. Então nós estamos aqui, que o texto diz: o amor que os ímpios possuem por este mundo e estas trevas não lhes permite crerem nem mesmo no Filho de Deus. É uma questão mesmo de apego ao mundo e desprezo por Deus. Estão na fronteira, todo ímpio é colocado na fronteira, toda dúvida é vencida. O Espírito Santo apresenta para o pecador Jesus Salvador, e a decisão fica na mão do pecador. A decisão de crer ou de não crer, irmãos, é uma decisão. Isso aqui é o que a gente chama de livre escolha ou livre arbítrio. Para que é o livre arbítrio? O livre arbítrio é para confessar ou não confessar. O livre arbítrio não dá condições de você fazer nada para a sua salvação. Você e eu não fazemos nada para a salvação. A gente não ajuda a Deus. A gente não tem boas obras para colocar no lugar da boa obra de Cristo. Porque se Deus receber a minha boa obra como pagamento pela minha salvação, Ele tem que tirar a obra de Cristo. Cristo para nada me aproveita. Então o livre-arbítrio não serve para eu praticar boas obras para agradar a Deus. O livre-arbítrio serve para quê? Pelo amor de Deus, para que eu faça confissão da minha fé, de que eu creio no Evangelho. É só para isso que o livre-arbítrio serve no plano da salvação, para que eu receba a salvação, confesse a salvação e agora propague a salvação. Só que para causar a minha salvação, livre-arbítrio não serve para nada. Está morto, tá? Está morto. Muito pelo contrário, o livre-arbítrio ele é utilizado por nós muito mal, tá? O nosso livre-arbítrio geralmente nos leva a nos afastar das coisas espirituais. Nosso livre-arbítrio nos leva a evitar as coisas de Deus, ou então a entender errado as coisas de Deus. Ele tem a sua utilidade. Então nós não negamos que Deus deu o livre-arbítrio a cada um de nós. O que é arbítrio? Arbítrio é juízo, tá? Arbítrio é a decisão que eu tenho de julgar as coisas. Isso é arbítrio. Então eu tenho livre acesso ao juízo, ao julgamento do certo e do errado. Tá bom. Eu tenho liberdade para fazer um monte de coisas, inclusive para aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. Eu tenho liberdade. Mas o meu livre-arbítrio não serve para eu poder fazer uma boa obra, para poder substituir a obra de Cristo. Não serve. A gente lê ali, aí a gente entra na disputa, que existe entre liberdade e predestinação. Porque a Bíblia fala claramente sobre os vasos de perdição, tá? Deus ajustou os vasos de perdição, a gente lê lá, em conformidade às suas escolhas, as quais foram feitas com o acessório do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É um acessório. Acessório é aquilo que vem junto, mas não é o essencial. Deus deu livre-arbítrio a todos os homens.
desde Adão até ao anticristo, irmãos e irmãs, até o anticristo, todos têm livre-arbítrio. Como que eu vou utilizar esse meu livre-arbítrio? Ele é um acessório. Como que eu vou utilizar esse livre-arbítrio? Os vasos de perdição, a Bíblia chama de vasos de perdição, eles usam o livre-arbítrio para ofender a Deus, para rejeitar as obras de Deus, para se afastar de Deus. Fazem livremente aquilo que querem e justificam os próprios erros diante de Deus e falam que não é erro. Um dos maiores erros que os ímpios cometem é rejeitar Cristo e tentar colocar no lugar de Cristo uma religião, tentar colocar no lugar de Cristo uma boa obra que não é boa. Não podemos fazer o bem sendo maus. Um pecador não pode fazer uma obra que se equipare com a obra de Cristo. A obra de Cristo está aqui, é obra perfeita, obra santa, completa, aceita por Deus, imaculada, uma obra que ela é superior aos céus. Aqui estou eu, morto nas minhas ofensas e pecados. Quero agradar a Deus, como na matéria de teísmo que a gente estudou. O Deus insondável, o Deus invisível, o Deus imutável, o Deus transcendente. Quero agradar a Deus que está fora do mundo. Eu estou aqui. O próprio Cristo já fez o que tinha que ser feito, suportando a ira de Deus contra os nossos pecados. Ele já levantou muito a obra e eu estou aqui. Agora eu quero agradar a Deus, quero fazer alguma coisa para agradar a Deus. Sem Cristo eu não posso fazer. Acima de Cristo não tem como fazer. Sem mim, disse o Senhor Jesus, vocês não podem fazer nada. Não pode fazer nada por causa que a obra já está muito elevada. Mas eu quero agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que me apropriar da obra que o Cristo fez. A obra que Ele fez é que agrada a Deus. Então eu me aproprio do Cristo. Como que eu me aproprio do Filho de Deus? Crendo no que o Filho de Deus falou para mim. O Filho de Deus falou. A obra de Deus é esta, Evangelho de João, que creais naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus, que creais no Filho de Deus. A pessoa que não crê na obra que o Filho de Deus fez nunca agradará a Deus. Pelo contrário, desagrada ao Senhor, porque está rejeitando o sacrifício que o Pai enviou em favor do pecador. Está dizendo que o sacrifício que o Pai enviou não é suficiente, ou não é perfeito, ou não é verdadeiro. E aí está afrontando a Deus, porque não aceita o Isaac que o Deus enviou. O Isaac que Deus enviou é o Cristo. É Ele que nos dá o riso. Então é assim que a gente começa a nossa matéria hoje de soterologia. Deus ajustou os vasos de perdição em conformidade às suas escolhas. Deus dá a cada um conforme as suas obras. Deus é justo. E as obras elas começam no coração, disse o Senhor Jesus. Mateus capítulo 15. É no coração que o homem começa a fazer as suas obras. É no coração que você faz o que faz. Depois só floresce, depois só aparece, mas já está no coração. Já está. Por exemplo, você pega Mateus capítulo 15 e você liga com Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo 15, o Cristo fala que o adultério nasce no coração. O Mateus capítulo 5 fala: o homem que atenta numa mulher com a intenção de possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Então o coração está amarrado com as obras, amarrado. A partir daí eu vou fazer o que da minha vida? Se o Cristo já condenou a obra antes da obra acontecer, porque ela nasce no coração. Quando ela se evidencia, ela já é o fruto, já não é mais a semente, já é o fruto. O que é que eu vou fazer? Aí a obra se evidencia, a obra já está do lado de fora. Deus vai dar a cada um conforme as suas obras. Esse aqui é vaso de perdição, não é porque Deus escolheu ele para ser vaso de perdição. Esse aqui é vaso de perdição porque ele escolheu as obras de perdição. E ele concorda com as obras de perdição porque ele faz as obras de perdição, mesmo com o Espírito Santo dizendo: é errado, é pecado, é ofensa. Ele e a obra que ele faz é igualzinho. O que pode Deus fazer agora? Que o ímpio praticou a impiedade. Deus coloca o Cristo, aqui está o Cristo,
solução para o pecado. Mas o homem é tão perverso que ele pega o Cristo, cospe nele, esmurra ele, chicoteia ele, zomba, xinga, menospreza, crucifica, espeta, ofende, rejeita o Cristo de todas as maneiras. E Deus suportando com muita longanimidade, diz a Bíblia, os vasos da perdição, que se ajustam a tudo que é critério de maldade. Vou dar uma pausa aqui para os irmãos fazerem suas perguntas, porque já tem bastante aqui, né? Porque as quais foram feitas com o acessório do livre-arbítrio. Alguém perguntou, então Deus faz o homem pecar. Eu tenho pergunta que eu recebo lá no WhatsApp, que eu respondo uma ou duas vezes, mas depois a pessoa fica querendo fazer pegadinha. Eu não sei por que a pessoa ela começa a fazer teologia para depois virar um pegadinha do malandro. É uma coisa estranha, né? Aí eu já não respondo mais nada.